Nossa discussão sobre energia nuclear vem chegando ao fim, mas sem antes analisar o que mais a torna polêmica. Será que essa atmosfera de medo em torno deste modo de energia faz realmente sentido? O risco é um conceito que envolve dois aspectos. Primeiro, que é a probabilidade de ocorrer o evento, as chances que ele tem para ocorrer. E o outro é que, uma vez ocorrido, qual o impacto que ele causa. Então, por exemplo, vamos tratar de risco de morte. A probabilidade de ocorrer um evento numa central nuclear é raro. Mas, uma vez ocorrido, quantas pessoas morrerão, por exemplo, no Japão? Até o momento, nenhuma. Agora, por exemplo, alguém que mora nas praias do Japão, o que ele tem mais risco de morrer? Sendo esmigalhado por um navio no tsunami ou por radiação no caso de um acidente? Pelo navio. O navio já foi lá para dentro das cidades, né? Então, o que a gente tem, na verdade, é uma percepção psicológica de perigo, que centrais nucleares causam mais riscos à vida e ao meio do que outras instalações. Cientificamente falando, isso não é verdade. Acompanhe isso junto comigo. A probabilidade de ocorrer é pequena e, uma vez ocorrido, veja, ninguém morreu até agora. Isso no meio de uma catástrofe de dezenas de milhares de mortos por outras instalações, por outras classes industriais, por outras atividades humanas. Eu citei um exemplo bem agudo, bem radical, que é o dos navios. Eu não vi ninguém falar que a gente deve parar de usar navios na costa do Japão, mesmo os navios tendo ido lá para dentro das cidades e matado pessoas. A geração nucleoelétrica, ela tem seus compromissos, suas coisas boas, seus compromissos, seus impactos, mas eles têm que ser analisados à luz da razão, com consequência, com medidas efetivas, com método científico. O que a gente sente em relação à central nuclear é psicológico, não se verifica matematicamente de fato. É mais ou menos o que você sente, que o indivíduo público sente com relação a andar de carro e de avião. A humanidade não pode abrir mão da energia nuclear pelas próximas décadas. Que alternativa nós teríamos? Pensando aqui com vocês, que são alunos, para o nosso país, por exemplo. Uma matriz energética equilibrada, você tem que ter 20% a 30% de térmicas seguras, firmes, e o resto você pode ser sazonal. O que é sazonal? Que depende do clima. Hidroeletricidade, eólica. Se a gente tiver uma matriz com 90% de hidrelétricas, você já sabe o que aconteceu no ano que não choveu. Nesse percentual de 20% a 30%, quais seriam as alternativas? Queimar combustível fóssil, que eu não acho uma boa sugestão, empurrar a humanidade para a era do carvão, né? Queimar bagaço de cana. Você imagine o que é plantar hectares e hectares de canaviais. O impacto ao ecossistema, a questão do uso da terra para alimentação, a questão do uso da água. Agricultura é água, não é? Destilarias, usinas de álcool geram vinhoto. Um terremoto numa usina de álcool, espalhar vinhoto pelo terreno em torno de uma proporção que é deixar consequências para a humanidade, para a vida e para o ecossistema de uma proporção certamente maior do que aconteceu. Então, a indústria de álcool, que é a possibilidade de queimar bagaço, ela pode ter seu papel, mas com ponderação, porque quando você analisa o ciclo, os impactos ambientais e a vida são também importantes e devem ser considerados. E as usinas nucleares de terceira geração oferecem riscos baixos e têm impacto ambiental menores do que outras alternativas. Eu espero que a gente evolua e talvez no próximo século tenhamos fusão ou outras possibilidades. Mas no momento, se nós não investirmos em geração nucleoelétrica, a gente vai ter que voltar para a era de combustível fóssil. Também entrevistamos o especialista em efeitos biológicos da radiação, Fernando Lamego. O conhecimento que a gente dispõe veio dos estudos com as populações expostas lá em Hiroshima e Nagasaki, né, os sobreviventes. Foram estudadas o que a gente chama de coortes, né, que são segmentos representativos da população,
né? E permitiram relacionar exatamente a dose, altas doses com as quais eles foram submetidos, por uma bomba, né? Com o aumento do risco de desenvolver doenças. E que doenças são essas, né? A gente tem, basicamente, os principais tipos de doenças relacionadas a explosões nucleares são os problemas de tireoide, né? De câncer de tireoide em função do iodo, da contaminação com iodo, né? A gente tem os problemas de leucemia em função de radiação gama, que causa problemas na medula óssea, né? Levando à leucemia. E a gente tem problemas relacionados à formação de linfomas, que também são problemas bastante graves, que podem estar relacionados à radiação ou não. Os danos que podem ser causados em células que a gente chama de células somáticas, que são as células do nosso corpo, né? Que são as células que se dividem e formam a maioria dos nossos tecidos, ou as células germinativas, né? Que são os nossos espermatozoides e óvulos, né? E que podem levar, então, no caso de exposições altas, podem levar, então, a problemas para novas gerações, né? No caso que foi o que aconteceu lá em Hiroshima. Isso foi estudado aí ao longo desses últimos 60 anos, né? Permitindo que a gente tenha um bom conhecimento entre a relação entre dose e aumento de incidência de câncer para altas doses. Quando a gente fala de baixas doses, esse conhecimento realmente é probabilístico. A gente não tem uma relação de causa e efeito bem determinada, né? Para isso, foi criado na área de radioproteção um termo que é exatamente o termo que diz sem limite definido. Por isso que existe toda uma cultura de evitar doses, né? Qualquer dose, mesmo sendo ela muito baixa. Então, para isso, existe uma série de procedimentos da área de proteção radiológica que devem ser observados em qualquer situação envolvendo exposição à radiação ionizante.